Olá, pessoal! Hoje a gente vai sair um pouquinho do nosso cronograma. Eu venho fazendo aulas em ordem cronológica, mas pela situação que o Brasil e o mundo têm vivenciado, eu preparei essa aula sobre a questão racial e a arte. Já deixo aqui avisado que essa aula é uma aula em construção. Então, assim como os movimentos contra o racismo, contra o preconceito, essa aula ela é uma aula viva, ela precisa da construção de mais pessoas e preciso da contribuição de vocês também para trazer novos artistas, trazer novas questões dentro desse pensamento. Então, é uma aula que está inacabada. Acho que a gente pode dizer assim. Então, eu já deixo aqui o convite para vocês dialogarem aqui e trazerem suas reflexões, seus debates, seus artistas. Isso é muito legal também. E aí, justamente por estarmos vivenciando esse momento ímpar, um momento tenso, né? Já não bastasse a pandemia, a gente ainda lembra dos nossos problemas sociais e percebe que eles nunca deixaram de existir, né? Então, trouxe a questão do racismo aqui na nossa aula. Então, eu vou iniciar, trouxe essas duas frases, são duas frases que nortearam muito o trabalho, e, e eu vou ler com vocês e a gente vai construindo isso tudo. Então, Nelson Mandela, ele falou assim que ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Então, acho que nesse contexto do Paideia, inclusive, né, a gente está aqui não só para uma aula conteudista, a gente precisa prezar também pela questão crítica e formação. Eu, como educadora, me encontro muito nessa posição, porque o que seria da educação se não fosse esses diálogos feitos, essas novas construções de sociedade que precisam ser moldadas? A gente precisa dessa conversa sobre ética, sobre educação em si, né, o respeito. Então, é o que é o que vale aqui. A gente vai falar sobre arte, mas nosso tema propulsor é o racismo, é a importância das vidas negras, tudo isso que a gente tem enfrentado no cotidiano. Vou falar agora a frase aqui do Humberto Eco, que vai muito de encontro com tudo isso, né? A intolerância selvagem deve ser, portanto, combatida em suas raízes, através de uma educação constante que tem início na mais tenra infância, antes que possa ser escrita em um livro e antes que se torne uma casca comportamental espessa e dura demais. Então, eu aqui como educadora, eu tenho o dever, eu preciso ajudar isso e é por isso que a gente vai conversar sobre a questão racial na arte e trazer isso no âmbito da educação, porque é como isso tudo pode ser mudado. O trabalho de formiguinha, se essa fala atingir uma pessoa e essa outra pessoa atinge mais uma, a gente vai combatendo o racismo juntos. Então, dividi essa aula em 3 momentos. O primeiro momento é a escravidão, a gente escuta muito falar, a gente aprende na escola, a gente sabe sobre leis, a gente sabe sobre as épocas coloniais, a gente entende. E só que a gente não percebe o quanto isso tudo é perpetuado na nossa sociedade, o quanto isso tudo está presente nas nossas falas sem a gente perceber. São comportamentos atuais que vêm de tempos muito antigos, que é a escravidão. Então, eu trouxe inicialmente Debré.
Debré é um artista francês, ele participa da missão artística francesa, já ali muito próximo da independência do Brasil. Então, ele trabalha com moldes neoclássicos, tem um rigor formal muito forte, ele tem uma formação, então ele segue essa linha corte. Então, e é um trabalho muito bem feito, porque ele documenta a questão do Brasil, ali nas vésperas da independência, e ele entra em conflito porque ele percebe que a questão no Brasil é muito além das políticas, ele percebe a questão social dessa sociedade escravocrata. Então, trouxe aqui duas imagens dele, ele trabalhava muito com aquarela, e aqui eu tenho essa aquarela, uma aquarela de costumes, ele retrata essa sociedade de costumes, mas observem que aqui o plano não é o plano dos escravos, não é o plano das pessoas negras, é o plano de uma casa, de uma senhora branca, onde vivem a seu serviço algumas pessoas negras. Então, a partir daí, a gente já percebe que existe uma população negligenciada que é ignorada. Ela está ali porque ela retrata a vida de uma branca, e não porque ela retrata a sua própria vida, entendem? Os negros aqui, eles não aparecem como figuras nas pinturas, esculturas, que seja. Eles aparecem como escravos, como meros componentes de cena dessa sociedade branca. Então, ali, essa história ela já não é mais contada, eles nunca estiveram presentes ali, e isso tudo é muito parecido com o que a gente vive, não é mesmo? É muito semelhante, porque as vidas negras no tempo de escravidão, elas não eram qualquer sinônimo de significado, não tinham. E hoje, qual é a significância dessa vida negra perante tanta morte de negros porque são negros, porque sua cor da pele é negra? Então, qual a diferença dos tempos? Percebem? Trouxe essa segunda imagem de uma punição, mais uma vez Debré, como eu falei para vocês, ele vai fazer o retrato dessa sociedade, e aí volto com o que eu acabei de comentar. Qual a diferença entre essa sociedade escravocrata, onde pune os negros e mata negros, para a sociedade que a gente vive hoje, que continua punindo e matando negros? Aqui eu acho muito interessante porque existe um aval, existe uma estrutura toda que permite a escravidão e permite o racismo já. A gente não pensa, a gente não costuma pensar que existe o racismo na época da escravidão, porque era escravidão, entendem? O que ser mais forte dentro de racismo que não a escravidão? Então, existia sim essa questão já, e essa questão ela vai sendo perpetuada ao longo dos anos, das décadas seguintes, de formas diferentes, mas assim, a diferença entre uma punição dessa para uma morte hoje, vocês entendem que os motivos continuam sendo os mesmos? Os negros continuam morrendo porque são pessoas que têm a pele escura, são pessoas que não estão dentro dos padrões que essa sociedade escravocrata, essa sociedade patriarcal queria? É muito complexa essa questão, assim, se a gente for pensar, porque a gente nunca teve uma tolerância racial, nunca existiu muito menos uma democracia racial, né? Esses negros continuam morrendo. E se eles não morrem por chicotadas, eles morrem por asfixia. Eu acho que, assim, a forma de morrer só mudou, infelizmente. E é muito complicado isso, porque eu
eu sou privilegiada nessa questão, porque eu sou branca, então eu não sofri isso, eu não sei o que é, mas pelo menos eu sei que eu posso ajudar de alguma forma, e educar esse olhar, educar essa forma de análise dentro dos tempos em que vivemos, eu acho que é de extrema importância, porque qual o significado, né, de vivermos em sociedade, de defendermos o que a gente acredita. Então, eu não vejo essa diferença. A gente sabe que existem várias melhorias, né, foram direitos conquistados, mas o quanto disso realmente dignificou essas vidas negras e o quanto isso trouxe sentido para a luta, porque a gente continua vendo as mortes. Então, a gente não pode ter essa imagem de sociedade escravista, escravocrata, lá de 1800, de 1500 a 1800, quase 1900, né? Essa sociedade continua existindo hoje. O Brasil, até quando a gente pensa nisso, tem um tempo curtíssimo de existência, né, para começar, e um tempo curtíssimo de realmente alguma liberdade para os negros. Então, a gente precisa fazer esse paralelo e deixar muito claro na nossa cabeça que a escravidão ela continua existindo de várias formas. E sem falar no trabalho análogo, né, à escravidão. Isso a gente sabe muito bem que existe e também o que estamos fazendo para combater. Não sei. Então é uma situação muito próxima. Parece distante, mas é muito próxima. Trouxe William Turner. Aqui a gente vê uma situação mundial agora. O Navio Negreiro é um quadro um pouquinho difícil de se enxergar, mas eu vou ajudar vocês. Uma interpretação complicada. Esse quadro ele é inspirado na história do navio negreiro Zong. Esse navio, ele acredita-se que o capitão ele viu que os negros estavam morrendo de doenças, negros escravos, né? E aí o navio não tinha seguro para uma situação dessa e o capitão ele decide jogar as pessoas no mar. Então ele joga homens negros, mulheres negras e crianças negras ao mar, porque eles iam morrer de qualquer forma, né? Então poderiam pegar a doença, então ele joga no mar. E aí eles estão no mar do Caribe. Então essas pessoas negras, elas morrem afogadas. E se não morrem afogadas, elas morrem por ataque de tubarão. Então a morte ela é certa para os negros e mesmo que seja isso nunca foi uma escolha deles, entendem? Eles não escolhem a sua morte, eles não vivenciam para ter uma morte digna, eles morrem. Morrem porque nós vivemos em uma sociedade racista. Morrem porque nós permitimos que toda essa questão seja perpetuada nas sociedades. Então é complicado, porque isso não vem de hoje e a gente não pode dizer que nunca existiu, porque sempre esteve presente na forma que a gente conhece. Então aqui a gente tem um navio, como eu falei para vocês, um navio negreiro, e aí os corpos são jogados ao mar e a gente percebe essa cor avermelhada, o sangue, né? Sangue do ataque dos tubarões, e a gente percebe que existem mãos, braços, como se pedissem socorro, mas quem olha por esses negros, quem olha por essas pessoas que estão morrendo diariamente na frente de todo mundo e ninguém tá fazendo nada? Quem que tá olhando para essas pessoas?
Se o governo não olha, se a população, né, a sociedade civil não olha, a gente no máximo aponta as câmeras e fala: "Ó, morreu". Qual é o valor disso? Qual até que ponto isso tudo vai chegar e quanto a gente vai continuar permitindo que isso ocorra? É, é muito complicado, porque isso tem acontecido há séculos. E não vem de agora, como eu falei para vocês. Não vem. É, é complicado. E aí, a gente percebe que a escravidão ela não está longe da gente, porque ela não se encerrou no momento em que houve uma lei abolicionista e nem porque a sociedade mudou, não. Todos esses pensamentos eles ficaram incutidos, eles seguem com a sociedade, eles são perpetuados aí de diversas formas que a gente consegue observar no racismo, no preconceito que é vivido por essa população. Então, a escravidão é um tema que a gente precisa olhar, voltar os nossos olhos e perceber o quanto disso está presente na nossa sociedade. Não é só passado, isso é presente também. E muito presente na sociedade brasileira. O país, ele vive de desigualdade e, infelizmente, isso tem, tem dilacerado essa população. E aí, como eu falei para vocês, a escravidão ela não se encerra ali a partir do momento que se encerra, se impõe uma lei abolicionista, a escravidão ela continua nos modelos sociais. E aí eu entro com vocês na questão do modernismo e na construção dessa identidade brasileira que se acreditava na época. É, quando a gente fala aqui do modernismo, a gente está ali na década de 1920, semana de 22, então a gente completa 100 anos de independência e acredita-se muito numa população brasileira que é homogênea, a gente tem essa identidade brasileira, vamos construir isso. E aí a gente tem até apoio de alguns pensadores, o Gilberto Freire, um deles, diz que o Brasil vive uma democracia racial. E como, né? Como a gente tem uma democracia racial num país que mal saiu da escravidão e continuou perpetuando as questões de educação, de acesso à moradia, de saúde, é, continuam, continuam vivendo de forma análoga. E, e aí trazem essa imagem romantizada, idealizada, que o Brasil tem uma democracia racial, porque afinal todos são livres, não é mesmo? Então, a gente vai perceber isso nas obras também, esse reflexo dessa tentativa de construção. E aí é muito importante, porque a gente vai perceber que existe essa conformidade hoje de que ali houve realmente essa construção, mas não é bem assim. Então eu trouxe aqui A Negra, esse quadro da Tarsila do Amaral. Tarsila é uma das artistas presentes na Semana Moderna, Semana de Arte Moderna de 1922, e ela desenha, pinta a negra de uma forma que não é a forma. Você não percebe dignidade nessa negra, você não percebe é, a liberdade real que ela deveria ter. E aí até é interessante, porque a gente percebe que quando a Tarsila fala sobre essa obra, ela se inspira na negra que tinha na fazenda dela, na época da escravidão. Então, veja bem, a gente continua perpetuando imagens da época da escravidão. Tarsila participou desse momento e Tarsila reproduz esse momento mesmo depois. Então, a imagem que Tarsila constrói dessa negra não é uma imagem de a negra protagonista de uma obra de arte. Não, não é. Nós temos uma obra que retrata uma negra da época da escravidão, mas é a mesma negra que existe na década de 1920, 1960, 2000, 2020. Percebem?
a dignidade dessa negra, ela continua sendo ceifada. Ela não tem acesso à educação, ela não tem acesso à saúde, ela não tem condições de moradia, ela não tem liberdade para exercer seus direitos civis de forma digna, infelizmente. E aí eu acho até interessante, eu coloquei o texto aqui para vocês, do que a Tarsila fala, que ela se inspira nessa negra que ela conheceu quando era menina, e ela descreve esses lábios caídos e os seios enormes. E vem essa história junto. Contaram-me depois que naquele tempo as negras amarravam pedras nos seios para ficarem compridos, e elas jogarem para trás e amamentarem a criança presa nas costas. Então a negra da escravidão, ela não pode escolher entre cuidar do filho e trabalhar, ela trabalha. Enquanto ela trabalha, ela cuida do filho. Mas, gente, qual a diferença dessa negra que era escrava para uma negra hoje que é empregada doméstica e tem que levar o filho para o trabalho? E ainda escuta da patroa que o filho está incomodando. Percebem? E aí vem também a construção da ideia dos trabalhos feitos pelos negros. São trabalhos braçais, são trabalhos sempre muito relacionados à força, ao manual, ao esforço. Então, vem aí já mais um racismo velado, né? A gente percebe o preconceito de uma forma muito sutil, as formas mudam, mas ele continua, é o mesmo preconceito que existia na época da escravidão. E aí, dentro dessa construção de identidade, né, brasileira, colocar uma negra como retrato não é bem colocar a identidade brasileira, porque essa não é a identidade brasileira da época. A gente sabe que a identidade brasileira da época continua sendo uma identidade racista, da mesma forma que é hoje. E aí eu trago também Emiliano de Cavalcante, ele também participa dessa Semana de Arte Moderna, está ali vivenciando, então, essa idealização da imagem do brasileiro como um povo miscigenado, uma coisa que eu acho realmente muito bonito, gostaria de acreditar nisso, mas não é o que acontece, né? Porque brasileiro, ele tem vergonha de dizer que não é branco, gente. O brasileiro, ele acredita que ele é branco, ele acha que é caucasiano, então, e não é. É um povo miscigenado que não aceita a sua condição, infelizmente. E aí eu trago, então, como eu falei, o de Cavalcante, com essa obra também da época, denominada Samba. Essa obra, a gente perdeu ela, porque queimou, foi incendiada, e daí a gente constrói e desconstrói mais uma vez essa imagem, porque, nossa, mais uma vez nós temos aqui uma imagem dessa miscigenação, nós temos uma imagem dos negros, nós temos imagem da cultura popular brasileira, porque é muito interessante, porque o Di Cavalcante, ele trabalha muito bem isso, ele sabe muito bem falar sobre a cultura popular, ele sabe falar sobre as mulatas, como ele faz vários quadros intitulados dessa forma, ele sabe falar sobre os morros cariocas, mas ele consegue falar também sobre qual era o preconceito ali, porque aí nós entramos com uma tríade. Nós temos a questão dessa idealização, romantização do negro, né? Muito até semelhante com o romantismo que coloca lá na literatura os índios e os negros como os heróis medievais, muito semelhante, né, com o trovadorismo. E então nós temos os negros idealizados aqui porque a gente sabe que eles não são bem aceitos. Então, temos isso. O artista, ele traz o samba como a música popular brasileira, e
é contraditório, porque coloquei até aqui no texto, o samba sofria o mesmo preconceito que os negros sofriam, porque é uma música de origem africana. Os instrumentos usados no samba vinham dos instrumentos africanos. Então, poxa vida, né? É querer demais eu dizer que o ritmo, por ser associado ao negro, o ritmo também sofre esse preconceito, ele é atrelado de uma forma negativa, pejorativa. Então, temos aí a segunda questão. E aí ainda temos a terceira, a questão o entendimento da sexualização do corpo como pertencente também aos negros, à cultura negra, como se isso fosse algo errado. E aí a gente já entra numa outra discussão também, porque precisamos discutir a questão da educação sexual nas escolas, né? Isso vem já em pauta há um tempo, e aí entra em questões como o feminismo. Em que momento a gente escolhe a roupa que a mulher usa? Em que momento a sexualização da mulher está atrelada a algo negativo? Como também pode ser colocado aqui na obra, nessa interpretação. Então a gente atrela os negros como algo de preconceito, junto com o samba e junto com a sexualização, junto com o corpo. Não tem como dar mais errado, entendem? É muito. E daí, depois disso, é muito simples a gente pegar um branco e pedir para ele tocar um samba e daí ficar tudo bem, porque é um branco, então não tem problema. Isso não é música de negro, não é música de preto, não é música. Não é som de preto, de favelado, não é mesmo? Então, essa imagem, ela sempre vai sendo construída em cima de preconceitos e, e questões que vêm lá da escravidão. E aí é muito interessante também a gente fazer esse paralelo com a música, porque na época era o samba, hoje a gente valoriza o samba de uma forma que o turismo brasileiro é impulsionado por ele. Nós temos o carnaval, que é movido pelo samba no Rio de Janeiro. Então, é muito simples a gente, em um momento, agir de forma preconceituosa, relacionar os negros, e depois, quando tem um momento favorável, né, ao, ao mercado, à lógica capitalista, estar tudo bem ali. E aí mais esse pensamento. Se o samba naquele momento ali sofria esse preconceito, o ritmo hoje que sofre preconceito é o rap, o hip hop, até o funk, porque são ritmos que estão muito presentes na cultura negra, na cultura de favela, na cultura dos morros, né? Então, mais uma vez, né? É som de preto de favelado. E ninguém quer ser associado com isso. Mas por quê? Não quer ser associado com isso por quê? Porque é racista. Entende? Então, é uma construção que é de muito tempo e por mais que existam ações que sejam combativas a isso, não tem sido o suficiente. E aí eu acho até interessante, porque quando Gilberto Freire, na época, fala que existe o mito da democracia racial, se a gente olha agora, a gente não tem nem tolerância racial. Em que momento houve essa romantização nessa época? É muito semelhante aquele termo usado, é para inglês ver, porque quando a gente tem artistas construindo essa imagem de identidade brasileira, eles mostram a parte bonita, né, pro exterior. E para a população, né, que está ali, de certa forma, absorvendo essa ideologia. Mas ninguém mostra que os negros eram presos ali porque tinham um pandeiro na mão, ou tinham um violão na mão, ou porque simplesmente estavam andando na calçada, como acontece hoje, não é? Então, mais uma vez, isso tudo é perpetuado,
E a gente precisa entender essas simbologias, de certa forma. E aí, a gente percebeu que os negros eles eram retratados somente porque eram escravos, então eles estavam ali só como mais uma complementação da imagem do branco e não como negros em si. Ou vemos eles como um mito de uma existência, de uma democracia, quando nunca existiu. A gente busca essa democracia até hoje e é muito difícil contemplar a dignidade para todo mundo. Então, nas artes contemporâneas, a gente percebe já um movimento maior de artistas negros, de pensadores que buscam essa representatividade, essa afirmação e resistem a essa opressão toda que é vivida desde o século XV, desde que se entendeu a questão do racismo. Então, a gente chega para a terceira parte, que é a questão da representatividade. E aí eu trouxe duas mulheres, duas artistas negras, que são excepcionais, assim, no trabalho que fazem. A primeira é a Rosana Paulino. Ela faz essa instalação em 97, então nós estamos falando de 23 anos atrás. Quais são as mudanças que nós tivemos até agora? Não sei, mas eu espero muito que em algum momento a gente consiga olhar para essas obras e a gente fale, nossa, naquele tempo era assim, hoje não é mais. E porque atualmente não tem sido isso. Os negros continuam morrendo porque são negros. Então a Rosana ela faz uma instalação, eu trouxe um texto aqui, vou ler com vocês. Na instalação Bastidores, de 97, a artista reproduz fotografias sobre tecido esticado em suportes para a prática de bordado. No lugar de ornamentações, linhas pretas são usadas para amordaçar e vendar olhos e gargantas de mulheres negras. O termo bastidor é, ao mesmo tempo, o suporte para a obra e o cenário de violência contra a mulher. A expectativa da delicadeza do bordado é contrariada na denúncia da violência camuflada pelas paredes domésticas. Então, quando a Rosana coloca essas fotografias e borda as bocas, olhos e gargantas, ela não só consegue falar sobre as mulheres negras, mas ela, de certa forma, consegue universalizar esse trabalho, porque não são somente mulheres negras que passam por situações de violência doméstica, mas a gente precisa entender que a violência doméstica, ela não está presente só dentro do ambiente doméstico, dentro da casa. A gente percebe que existe uma violência racista nas relações de trabalho, nas relações sociais, de convívio com vizinhos, com pessoas que você encontra na rua. Isso não está somente em casa. E aí vem a questão: ela dá o valor para a mulher negra porque elas sofrem um racismo muito forte nisso. Elas não têm voz para denunciar um assediador no trabalho dela, porque ela já não tem condição de trabalho. Ela não tem olhos, porque a partir do momento que ela assiste uma cena de preconceito, uma cena machista, ela vai ser mais uma vítima. Se a branca já não tem voz nisso, a negra nunca teve. Percebem a diferença? Então, a artista Rosana Paulino, ela, a partir do momento que ela coloca essa instalação dos bastidores, ela começa também a dar voz para essas mulheres negras que sofrem diversos tipos de violência, sendo uma delas o racismo. Então, a partir desse momento, a gente consegue perceber a movimentação dessa luta, dessas manifestações artísticas, culturais, que trazem uma mudança, que trazem uma reflexão para a sociedade e cutucam na ferida mesmo, falando, a gente está sempre aqui ouvindo e recebendo agressões gratuitas. Até quando isso vai durar? Percebem? Então,
Como eu coloquei ali antes para vocês, é uma representatividade sim, isso traz afirmação, traz força para o movimento, para a luta negra, e é muito importante a gente compartilhar esses artistas, porque é muito difícil encontrá-los até. Então, eu deixo aqui o convite mais uma vez, vamos criar um diálogo sobre isso. Se vocês tiverem interesse, busquem mais sobre a Rosana Paulino, ela tem vários projetos, vários trabalhos legais, e tenho certeza que em algum deles vocês vão se identificar e vão ser atingidos de certa forma. E aí, dando sequência, eu trouxe aqui, vou trazer uma artista performática, e é um conceito um pouco diferente do que a gente está acostumado na arte, por isso eu trouxe essa introdução breve sobre a performance. Performance, vou ler aqui o texto com vocês, é uma forma de arte que combina elementos do teatro, das artes visuais, da música, e aí a gente pode incluir até dança, a gente pode incluir o ato de fazer uma escultura, de fazer uma pintura, isso tudo participa, né? A gente tem várias formas de arte, a gente já conversou sobre isso lá na nossa aula presencial, um tempo atrás, a gente falou sobre a arte do crochê, a arte do grafite, a arte de uma batalha de rap. Então, todo tipo de arte pode estar envolvido em uma performance. E aí, nisso, o artista ele vai usar o seu corpo para fabricar essa arte, para ser parte da arte, enfim, ele vai achar o modelo. Então, isso tudo é programado, ele tem um cenário, ele tem um tempo determinado para realizar essa performance, e ele constrói isso e pode muito bem construir com a ajuda de espectadores, então ele pode ter um público envolvido nisso também. É uma arte contemporânea, muito recente, e existem diversas formas, eles trazem isso para discutir as relações cotidianas, para discutir o que é arte, o que não é arte, discutir e trazer a reflexão, que é o que a arte quer. A arte contemporânea ela vem para cutucar, para incomodar e para trazer as reflexões de forma muito enfática. Então, eu vou mostrar duas performances para vocês, e daí vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, eu trouxe a Priscila Rezende, é uma artista também brasileira. Ela está atuando, também convido vocês para vocês procurarem um pouco mais sobre ela e conhecerem o trabalho dela. E aí eu trouxe essa performance, Bombril. A gente vai assistir, eu vou ler aqui um texto para vocês entenderem. Na performance Bombril, realizada originalmente no ano de 2010, por um período de aproximadamente 1 hora, a artista esfrega uma determinada quantidade de objetos de material metálico e usualmente de origem doméstica com seus próprios cabelos. Bombril, além de uma conhecida marca de produtos para limpeza e de uso doméstico, faz parte de uma extensa lista de apelidos pejorativos utilizados em nossa sociedade para se referir a uma característica do indivíduo negro, o cabelo. Então, eu vou colocar para vocês assistirem para entender um pouquinho. Eu acho muito impactante e eu fico sem palavra para
performance dessa, porque em algum momento ali eu me encaixo de entender a dor que isso pode causar para uma pessoa que sofre racismo, eu me encaixo como parte dessa sociedade que tanto agride e eu fico sem palavras, assim, é impactante, é impactante. Eu vou colocar agora um vídeo da artista falando um pouco sobre essa performance. Eu apresentei aqui no Memorial um projeto, uma performance que se chama Bombril. Esse nome, né, além de Bombril, assim, entre outras palavras, né, um apelido na sociedade utiliza de forma pejorativa para se referir ao cabelo afro. Esse trabalho ele fala exatamente sobre essa relação que o indivíduo negro tem no meio social e como ele se insere nesse meio. Em meios onde essa coisa da aparência, né, e dessa ideia de padrão de beleza, dificilmente a gente encontra um negro numa posição onde a gente considera, a nossa sociedade considera privilegiada. Eu acredito que, infelizmente, preconceito existe sim. Ainda existe a ideia, né, de que a estética do negro, a aparência dele não é atraente, ela não é aceitável. Existe uma imposição de aparência, essa ditadura do cabelo liso, e eu percebo que isso ainda é imposto e que ainda existem pessoas que aceitam isso e acreditam que precisam ser assim, que precisam se enquadrar nesse padrão. O meu objetivo até com o trabalho é isso, para que ele seja uma voz. A Priscila deixa muito claro a intenção do trabalho dela e é. Ela combate uma forma de discriminação sabendo que existem outras formas. É só uma parte de toda essa rede de agressões. Então, eu fico realmente muito impactada. Eu não vou fazer comentários maiores sobre isso agora, porque a minha intenção aqui é trazer essa reflexão para vocês, fazer vocês pensarem, se vocês compartilharem isso também é muito importante, porque, como eu falei lá no início da aula, isso aqui é uma aula em construção. Assim como o movimento, a luta negra, isso tudo está em construção, então a gente precisa formar essa rede de apoio e de conversa e de diálogo, porque isso tem que partir de cada um, né? Então, vou deixar vocês refletirem. E para finalizar a aula, eu trouxe essa segunda performance da Priscila, que é intitulada 29 de novembro de 1781. Essa performance dialoga diretamente com aquele quadro que eu mostrei aqui no início da aula sobre intitulado Navio Negreiro, sobre o navio Zong, que o capitão joga os corpos ao mar, então ela faz esse diálogo direto e eu vou colocar para vocês assistirem também, tá bom?
Eu coloquei só uma parte aqui para vocês entenderem, e aí eu vou abrir um diálogo com as mortes que vêm acontecendo na, no que a gente entende de atualidade, né? Quantas cruzes a Priscila vai desenhar no chão com tanta morte acontecendo? Eu acho interessante essa performance dela, ela faz várias, e ela sempre usa algum material utilizado, seja açúcar, ela usa café, materiais que foram originários da força produtiva negra durante a escravidão. Então, ali ela não coloca só essa morte, ela coloca toda a força em cima desse trabalho. E aí eu questiono, cadê a cruz do João Pedro? Cadê a cruz do George Floyd? Cadê a cruz da Marielle aí? Porque eles morreram, e morreram porque são negros, morreram porque em algum momento eles não tiveram culpa de nascer com, com essa cor de pele. E eu fico fico me questionando realmente, até onde a gente vai levar isso, até em que momento a gente vai permitir isso. Eu já falei isso, mas eu fico muito impactada, eu não tenho palavra. E ficam os questionamentos mesmo. Eu espero que vocês possam refletir sobre tudo isso, vocês possam refletir sobre a importância da cultura também nesse período que a gente vem vivendo, porque se não fossem artistas como Priscila e Rosana, quem daria voz para essas vidas negras que foram ceifadas? Quem daria voz para tantos negros que não são vistos, que estão no anonimato, sofrendo, e que não conseguem compartilhar a dor do racismo que sofrem todo dia? É muito complicado. Vamos repensar a nossa atitude como cidadão, como pessoa, como uma pessoa que segue uma fé, independente da que seja, uma pessoa que está viva, que consegue respirar. E, e aí vamos repensar também a nossa sociedade como um geral, pensar nas nossas escolhas de governante, pensar nas nossas escolhas de apoio e neutralidade também, não é? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem. Espero os comentários de vocês. Vamos construir essa mudança, essa revolução, né? Porque isso aqui precisa ser uma revolução. Eu vou encerrar aqui, pessoal. Obrigada por hoje. Até a próxima aula. Até mais.